Paz e graça, igreja. Paz e amor de Deus seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade à nossa aula dominical, né? No estudo que nós estamos fazendo, o livro de Romanos, é Atos. Atos ou Romanos? Eu não lembro. Apocalipse. Vamos abrir Romanos, capítulo 9. Hoje nós vamos dar sequência, né, ao estudo de Romanos. Livro muito importante para o nosso entendimento também, nossa vida cristã. Nosso irmão Alex conduziu até o versículo 24 e hoje nós vamos dar sequência a partir do versículo 25. Pedi para a irmã Vanessa ler para nós, 25 ao 33. Hoje nós vamos tentar fazer a exposição desses últimos versículos do capítulo 9 de Romanos. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e a amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém. Obrigado, amigo. Bom, eu deixei uma breve introdução do que nós vimos até aqui no capítulo 9, né? Faz um tempo que a gente está dentro desse capítulo, e eu deixei uma breve introdução para a gente entender e fazer a conexão com tudo isso, né? Com tudo que o contexto nos traz. Nós vimos no início do capítulo 9, Paulo trazendo algumas coisas, né, a respeito dessa questão da palavra de Deus, aonde no versículo 6, aonde ele inicia aqui esse raciocínio, ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, né? Talvez por ele trazendo ali a hipótese, né, de uma falha na questão da pregação do evangelho, né, ou por a palavra ter falhado, por alguns israelitas não terem crido naquilo que estava sendo entregue a eles. E aí Paulo levanta essa questão, né? E ele mesmo diz: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque ela não falhou, né? Então ele começa esse raciocínio lá no versículo 6, respondendo essa pergunta, né? No segundo ponto que eu destaco aqui também nessa introdução, está no versículo 16, se você quiser ler na sua Bíblia aqui comigo, que diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ele começa a falar sobre a misericórdia de Deus a respeito dessas coisas, né? Deus, ele revela a sua justiça e a sua glória, a voz de ira e de misericórdia. Então, como o irmão Alex trouxe na última aula, né? No versículo 23 e 24, que antecede os versículos que a Vanessa leu. Olha lá o que está escrito: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então ele começou demonstrando que a palavra de Deus não falhou lá no início do capítulo 9, mesmo diante da incredulidade, né, do povo de Israel, porque muitos não creram no Messias, e em seguida mostrou que ao longo da história,
Deus sempre operou, né, pelo próprio povo, através das alianças, assim como nós vimos também no decorrer até aqui, Isaac e não Ismael, Jacó e não Esaú, né, como entender a mente do Senhor? Através da sua misericórdia, né, nós compreendemos os atos de Deus e que Ele é misericordioso, né, e nisso nós podemos confiar. Então depois ele afirmou que a base de tudo não é o esforço humano, né, é a misericórdia de Deus. Isso, irmãos, naturalmente levanta uma tensão ali, né? Quando nós lemos o contexto do capítulo 9, Paulo estava diante de pessoas que eram instruídas pela lei e tinham conhecimento dessas coisas. E poderiam questionar a ele, né? Se Deus é soberano, como explicar a incredulidade de Israel? Por que eles não creram? Eles tinham os profetas, eles tinham a lei que instruía, eles tinham a promessa do Messias, mas quando o Messias chegou, o que eles fizeram? Rejeitou. E mais ainda, né? Como explicar, Lucas, que os gentios que não buscavam a lei ou a Deus, agora estão sendo incluídos no povo da promessa? Então, é exatamente aqui que Paulo nos conduz agora, nesses versículos que nós vamos concluir aqui no capítulo 9, para uma resposta, né, fundamentada nas Escrituras, de como isso se manifesta na história real do povo, assim como também a respeito da salvação. Gentios que estão entrando, né, na promessa, Israel que está tropeçando, e tudo isso nós vemos já previsto nas Escrituras. Eu vou pedir para a Vanessa passar o microfone para frente, e vamos fazer a leitura aqui de novo. Eu vou pedir para o irmão Luiz ler para nós, versículo 25, e a irmã Sueli lê o 26 para nós, por favor. Assim, Muito bom. assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu aos que não era meu povo, e amado a que não era amado. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Amém. Obrigado, irmã. Só desliga ele. Aí. Tá certo. Bom, Paulo não recorre aqui à filosofia, né? Nem à especulação humana. Ele abre o Antigo Testamento e mostra que essas coisas foram preditas pelos profetas, né? Paulo citou primeiramente duas passagens do profeta Oséias, capítulo 1 e capítulo 2, comprovando que incluir os gentios era coerente com os planos e propósitos de Deus. Olha o versículo 25. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Olha que interessante. Paulo usou essa citação para expor um princípio aqui para nós. É possível pessoas que não pertencem ao povo de Deus se tornarem o povo de Deus. Era, portanto, coerente com o propósito de Deus que gentios que antes não pertenciam ao povo se tornassem o povo de Deus, não é? Olha o que nos diz, irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Se você quiser acompanhar no slide ou na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, ou seja, fazia parte do povo escolhido de Deus, Israel, e chamados em circuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, ele está falando justamente, né, da onde esse povo estava, sem Deus. Não buscavam, não tinham a lei, mas foi acrescido ao corpo, como igreja, né? Deus chama pessoas que estavam fora da aliança. A identidade do povo de Deus é resultado
o chamado do próprio Senhor, próprio Deus. Olha o que diz o versículo 26 do capítulo 9 de Romanos. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, pela misericórdia de Deus, ele coloca os gentios na promessa. E esta passagem está também em concordância com o que diz lá em João. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, é onde diz, mas a todos quantos o receberam, ou seja, aceitaram a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós podemos ser chamados de filhos de Deus, não porque somos descendentes de Israel, mas porque nós escolhemos Jesus, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, né? E então nós recebemos. Então a filiação, ela não foi concedida por causa da nossa identidade, questão sanguínea, não. Foi porque nós somos chamados filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus, pelo que Jesus fez por nós. Então hoje nós, conhecendo que Ele é o nosso Salvador, nós somos chamados filhos de Deus. Então essa filiação, ela foi concedida por Deus a nós. E o que dizer do fato de Deus aceitar somente alguns israelitas, né, os que creram em Jesus, e rejeitando a maior parte da nação de Israel? Porque alguém pode questionar isso. Assim, todas as bênçãos, né, sejam para judeus, sejam para gentios, ela repousa sobre a soberania de Deus, como nós já estamos falando aqui em algumas aulas, né? Nós nos descansamos, nós repousamos na misericórdia de Deus, na soberania dele, naquilo que ele proporciona para aqueles que são dele. Então Paulo diz que os profetas também haviam predito tudo isso. Então não foi Deus pego de surpresa. Não há nada de diferente aqui. Tudo já estava prescrito. Olha o que Paulo vai nos dizer agora nos próximos versículos. Eu vou pedir para o irmão passar o microfone. Pode ser para o irmão Vicente, já está com Vicente. Leia o versículo 27 para nós, irmão. Romanos 9, versículo 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Amém. Amém. A Dani pode ler para nós o 28? Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Pode ler o 29 também, né, por favor. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não lhes tivesse deixado descendentes, já estaria como Sodoma e semelhante a Gomorra. Amém, obrigado. A palavra-chave dessa passagem que nós lemos, que chama bastante atenção, é remanescente. Está no primeiro versículo que nós lemos aqui, o versículo 27. E o que é remanescente, irmãos? Oi? Sobrou. É verdade, sobrou. É uma porção pequena, né? Pressupõe um pequeno número de pessoas. O grupo fiel preservado por Deus. O verdadeiro portador da promessa. Nós vamos ver alguns textos que também nos traz como referência que Paulo está dizendo, né? Ele trouxe uma citação de Isaías. Está lá no capítulo 10, versículo 22 e 23. Se você quiser acompanhar aqui no slide comigo ou na Bíblia. Isaías 10, 22 e 23. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Olha aqui, um sinal. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Primeiro ponto, verificando aqui o contexto de Isaías, né, que foi citado por Paulo aqui em Romanos, vemos que o profeta está se referindo a um remanescente de israelitas, que voltaria para Canaã do cativeiro. Então, algo ali, naquele momento. Novamente, Paulo estava fazendo uma aplicação espiritual aqui. Na era do Antigo Testamento, um remanescente de Judá, ou seja, uma pequena porção, foi salva do cativeiro. Não deveria, portanto, causar surpresa, né, o fato de que um remanescente de Israel estava sendo salvo também na era do Novo Testamento.
Isso lembra que, diante da grandeza de Deus, a postura adequada que nós precisamos ter, assim como aquele povo precisava ter, era a humildade, de ouvir as palavras de Deus, as orientações de Jesus e assim acatá-las, né? E não rejeitá-las. Saber que Deus, irmãos, tem o direito de revelar sua ira e poder nos vasos de ira e revelar sua misericórdia nos vasos de misericórdia. É o que nós vimos na última aula. Deus é glorificado tanto na salvação dos eleitos quanto no juízo dos impenitentes. Então, não há injustiça nos atos de Deus, pois ninguém merece a salvação, concorda? Se alguém é salvo, é graça. Se alguém é julgado, é justiça. Então Deus é justo, e Paulo vem trazendo essas questões. Nem todos os israelitas foram rejeitados, mas o oposto, né? Eles rejeitaram a palavra. Pois sobrou um remanescente, o texto diz, né? Uma semente que pode germinar. De modo semelhante, nos dias de Paulo, Deus ainda tinha seu remanescente em Israel. Aqueles que haviam aceitado Jesus como Messias, né? Aqueles que prestaram atenção nos profetas, de fato, aqueles que de fato ouviram essa pequena porção. Deus cumpriria seu propósito através dessas pessoas. Olha o que diz o versículo 28 de Romanos 9. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente, e em breve. E assim foi feito em Cristo, e assim continuará até a consumação do século. Então Paulo aponta para a certeza do agir e do mover de Deus, porque ele cumpre, porque ele executa, e porque Deus ele não falha. E nele nós podemos confiar, né? Paulo continuou a segunda metade da mensagem, citando Isaías, mais uma vez. Olha o versículo 29 comigo, de Romanos 9. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, literalmente uma semente, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então ele faz até uma relação a essa questão da Sodoma e Gomorra, na citação de Isaías também, capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, né, ou descendência. Irmãos, a passagem de Isaías refere-se, pegando no texto base ali, com relação ao que estava ocorrendo, ela refere-se a uma fase perigosa para Judá e Jerusalém, quando os assírios invadiram as suas terras, e aquele momento foi difícil para o povo. Mas, assim como nós já lemos, houve remanescente, houve sobreviventes. E aí ele traz algo um pouco mais atrás, né? Lá em Gênesis. No passado, Deus destruiu Sodoma e Gomorra da face da terra. O que nós podemos entender e aprender com essas questões? Israel, irmão, só existe espiritualmente por causa da graça provedora de Deus. Porque ele poderia ter feito com o povo de Israel como ele fez com Sodoma e Gomorra. Essa é a relação. Quantos sobraram ali em Sodoma e Gomorra? Uma pequena porção. Destruiu tudo. E assim o povo de Israel, por várias vezes, em desobediência a Deus, Deus poderia fazer a mesma coisa. Olha o que o texto diz no versículo 29. Ter-nos-íamos tornado como Sodoma e Gomorra, semelhantes. Então Paulo cita Isaías, Paulo cita Oséias, mostrando que aqueles que não eram povo de Deus, agora são chamados filhos de Deus. Em Isaías ele traz ali a referência também afirmando que só um remanescente de Israel seria salvo. E nós vimos durante as viagens de Paulo, lá em Atos, quando nós estudamos, assim como alguns israelitas, judeus, muitos gentios também se converteram. Então aqui, irmãos, quando olho para todo esse enredo, todo esse contexto, eu percebo como Deus age de forma soberana e misericordiosa. Nem a rejeição de Israel, nem a inclusão dos gentios foram surpresas para Deus. Tudo já estava revelado nas Escrituras. E Paulo vem fazendo isso, né? Ele vem trazendo referências como Oséias, como Isaías, e eles entenderiam tudo isso. Agora, seguindo para os versículos 30 e 33,
Vou pedir para o irmão Alex, pode ler para nós, versículo 30. E se puder passar o microfone. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la, todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Obrigado, irmão. Paulo começou dizendo, né? Que diremos, pois? Versículo 30, a primeira parte. Em outras palavras, ele estava perguntando, mas pode ser dito a respeito desse fato, né? De os judeus terem sido rejeitados. Mas como assim? O que Paulo tinha a dizer? Ele destacou que os gentios foram aceitos porque creram em Jesus. Olha lá, o versículo 30 ainda. Os gentios que não buscavam a justificação, ou seja, não buscavam a lei como os judeus buscavam, os israelitas buscavam, vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. O que eles fizeram de diferente aqui? O que os gentios fizeram de diferente, irmãos? Tiveram fé, creram em Jesus. Versículo 30 e 31, justificação, justiça, referem-se a ser considerado justo ou reto por Deus. Trata-se da justificação que decorre do quê? Da fé. O texto está dizendo, decorre da fé. Reconciliar-se com Deus com base na fé e fé em Jesus. Paulo reafirmou que o principal tema da carta, Deus nos considera justos por causa da nossa fé, não por causa das nossas obras. Nós não temos merecimento, não é? E Romanos fala muito isso, né? Todo o contexto que nós estudamos até aqui da carta, principalmente agora no capítulo 9, Paulo havia mostrado que Deus tinha o direito de escolher a quem ele quisesse. Como ele faz, eu não sei, mas ele fez assim, lá atrás. Agora ele lembra que a escolha que Deus fez foi aceitar os que creem em Jesus como Salvador. Após ouvirem o Evangelho, esses gentios se conscientizaram de seus pecados e se converteram a Deus numa atitude de fé, uma atitude de obediência, uma atitude de nascer de novo. Ao contrário dos gentios, os israelitas, né, o povo de Israel, que buscavam a lei, né, de forma tão avassaladora, não chegou a atingir essa lei. Ao contrário dos gentios, os judeus estavam buscando efetivamente alcançar a justificação por esforço, por meritocracia. Eles realizavam, irmãos, e executavam rituais, levavam a sério as suas tradições religiosas. A Bíblia narra muito bem isso, né? Eles guardavam os sábados, os dias de festa, faziam as viagens prescritas na lei, né, para o templo em Jerusalém. E nem por isso, por cumprir ali algumas coisas, chegaram a atingir o destino almejado. É o que o versículo 30 e 31 nos diz. E o versículo 32 nos dá um motivo. Mas por quê? Levanta uma pergunta, por quê? E ele responde, porque a busca dos judeus, olha no texto, porque a busca dos judeus não decorreu da fé, e sim como que das obras. Os judeus pensavam que a justificação poderia ser alcançada guardando-se a lei, realizando determinadas obras ou determinados rituais. Quando o evangelho foi pregado, o que eles fizeram? Eles não reconheceram Jesus como Salvador, mas eles tinham a lei. Eles queriam viver tudo que a lei pedia, mas quando o Messias chega,
ele é rejeitado. Se envolveram na morte dele e eles haviam buscado a justificação, mas na direção errada. Os judeus perderam a bênção porque entenderam mal o propósito da lei. E eu não estou generalizando, né, todos, né? Lembrando sempre do remanescente. Eles pensaram que era uma escada na qual alguém subia para alcançar a justiça, né? Entenderam que tentar estabelecer a sua própria justiça guardando a lei, e como resultado, o que aconteceu? Ficaram cegos quanto ao verdadeiro estado e ao verdadeiro significado das Escrituras. E a principal prova de seu estado de cegueira é que eles tropeçaram na pedra de tropeço. E eu pergunto aos irmãos, quem é a pedra de tropeço? Cristo. A Vanessa me perguntou, mas como assim pedra de tropeço? Cristo não é algo que deveria ser bom? Dá a impressão que é algo ruim ser pedra de tropeço. Eles o rejeitaram. E vamos explicar um pouco melhor sobre isso. Esse é o resultado. O povo tinha a lei, as promessas, sabia que o Messias viria, mas quando veio, o rejeitaram. Se os judeus tivessem seguido o caminho de Deus, aquele caminho que Deus havia apontado, mostrado, eles teriam aceitado Jesus como Messias. Mas como não fizeram, tropeçaram na pedra de tropeço. É uma citação também de Isaías, está escrito assim no versículo 14: Ele vos será santuário. Olha para você ver, lugar de adoração. Nós adoramos a Deus através de Jesus. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Vamos para o Novo Testamento? Olha o que Pedro nos diz a respeito disso. Pedra de tropeço. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, versículo 7. Se você quiser acompanhar aqui no slide ou na sua Bíblia, aqui na versão que nós temos costume de ler. Está escrito assim no versículo 7: Para vós outros, portanto, os que credes, olha lá, os que credes, é a preciosidade. Então, Cristo, para aqueles que crêem, é precioso. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Olha o versículo 8. E pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Esse texto fica um pouco mais claro o que Paulo estava tentando fazer ali, né? Trazer. O salmista também diz a mesma coisa. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, no Novo Testamento, esse trecho, ele é aplicado a quem? A pessoa de Jesus. Quando Jesus veio, ele não se enquadrou nas ideias pré-concebidas que os judeus tinham acerca do Messias. Ele não trajava vestes reais, uma coroa de ouro. E então eles o rejeitaram. Todavia, os profetas haviam predito que o Messias seria rejeitado por Israel. Assim como Paulo citou o livro de Isaías, né? Eu deixei até aqui uma combinação do texto, no versículo 33, quando ele diz, como está escrito: Eis que ponho em Sião, ou seja, em Jerusalém, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Ele vai além, né? Israel tropeçou porque confiou nas obras. Confiaram em si mesmo e não na graça provedora de Deus. E o que Paulo disse lá em 1 Coríntios: Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Paulo repete isso, irmãos. Em Gálatas 5 a mesma coisa, se referindo ao escândalo da cruz. Porque na opinião dos judeus, morrer na cruz era a coisa mais indigna de um rei. Como coroar Jesus morto na cruz? Esse não é o nosso rei.
Entende o raciocínio que Paulo estava conduzindo ali? Uma grande parte de Israel rejeitaria Jesus, mas ele também previu que alguns o aceitaram, tanto os remanescentes quanto aos gentios. Por isso, Paulo, ele acrescenta, né, o que foi dito aqui também em Isaías, e é algo bom: aquele que nele crê não será confundido. Então, como fugir de falsas profecias? Como fugir de coisas que não são de Deus? Como não ser enganado ou confundido? Como o povo de Israel foi confundido ali, porque eles não entenderam. Eles tinham tudo o que precisavam para compreender quem era o Messias, mas eles rejeitaram. Paulo mais uma vez abre o Antigo Testamento e mostra que haveria uma pedra colocada por Deus, pedra esta que dividiria a humanidade. Essa pedra é Cristo. Cristo é a pedra de tropeço para os orgulhosos, mas é a rocha da salvação para quem crê, não é? A soberania de Deus nos dá a segurança e a certeza de que Deus está agindo, está chamando, está salvando, está cumprindo com o seu propósito. E como nós compreendemos isso? Olhando para a palavra dele, olhando para as Escrituras, olhando para Jesus. E assim nós não seremos confundidos. Depois de revelar que Deus chama quem não era povo e preserva um remanescente pela graça, pela misericórdia, e que a justiça não é alcançada por esforço, mas pela fé, ele nos conduz a um ponto mais importante de toda a passagem, né? Eu coloquei aqui de novo o versículo 33 para os irmãos. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Essa pedra não é um conceito, essa pedra não é uma doutrina, uma religião, uma placa de igreja. Essa pedra é uma pessoa e é Cristo. Ninguém passa por Cristo de forma neutra. Não dá para conhecer Jesus e se posicionar em mais ou menos ou em cima do muro. Ou você crê ou você não crê. Não tem meio evangelho, concordam comigo? Viver a palavra mais ou menos, isso não cabe, irmãos. Ou ele é fundamento, a pedra angular da nossa vida, ou ele é tropeço. Não existe meio termo. Israel tinha zelo, Israel tinha história, Israel tinha toda a revelação, mas tropeçou na parte mais importante da história deles. E por quê? Porque tentou chegar a Deus do seu próprio jeito. Porque tropeçou buscando aquilo que eles estavam vendo com as suas próprias mãos. Porque trocou fé por esforço. Porque confiou naquilo que podiam fazer. E não naquilo que Deus já fez. Ele já fez, né? Por nós também. Não é pelo nosso mérito. Ele já fez em Jesus. Então não há nada que eu e você possa fazer para ganhar a salvação, porque ele já conquistou isso por nós. E quando nós entendemos isso, a base do Evangelho, nós compreendemos o que ele tem para nós. E o perigo continua hoje, né? O maior engano não é rejeitar Deus abertamente. O maior engano é tentar alcançá-lo sem fé. Ou com uma fé vazia. Eu creio, mas isso aqui não. Não existe meio termo. Mas o texto termina com essa esperança para nós, né? Aquele que nele crê não será confundido. Olha que maravilhoso isso. Nós só precisamos olhar para Jesus, só para as Escrituras. E isso significa que nós não seremos envergonhados, confundidos, frustrados e nem rejeitados no último dia. Não é? Quem crê em Cristo encontra firmeza, né? Salvação. Quem confia em Cristo encontra essa salvação que Ele nos deu. E concluo dizendo, irmãos, que quem se rende a Cristo encontra nova vida. E nós podemos ter uma nova vida em Cristo, né? Nós morremos para nós mesmos, vivemos agora para Cristo. E que o Senhor nos abençoe e nos capacite para chegarmos e perseverarmos, né, até o fim.
Nós concluímos o capítulo 9 agora. Na próxima aula nós vamos dar sequência no estudo de Romanos, a partir do capítulo 10. Agora nós vamos fazer uma pausa para o café e voltamos para o culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém?